Imperador do Japão abre os Jogos Olímpicos. O último dia 23 de julho foi marcado pela surpreendente cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que deveriam ter acontecido no ano passado. O adiamento, no entanto, se deu em razão da crise pandêmica global, especialmente pela intensidade com que afetou outros países, como o próprio Brasil, muito mais do que o país anfitrião. Enquanto medidas restritivas, controle de circulação, paralisação de atividades econômicas e, consequentemente, comprometimento de serviços públicos e colapso econômico marcaram o enfrentamento desta crise em outros países do mundo. No Japão, a mais antiga monarquia reinante de todo o mundo, bastaram campanhas de conscientização, o que só mudou recentemente com a aproximação dos Jogos, quando o país se preparava para receber visitantes de todo o mundo. Considerado exemplo de educação, civilidade, respeito ao próximo e solidariedade, práticas de higiene, organização e segurança são naturais na cultura daquele país, e o uso de dispositivos de proteção facial por quem esteja enfrentando qualquer infecção, desde o mais simples resfriado, já é recorrente como forma de evitar a contaminação de outras pessoas. Como resultado, enquanto no Brasil, a doença que chegou ao país durante o carnaval já dizimou mais de 500 mil de habitantes, no Japão, que tem em torno de 60% da população brasileira e foi um dos primeiros países do mundo a ser afetado, hoje se preocupa com o fato de contar um total de 15 mil mortos, o que no Brasil chegou a ser contado em apenas 4 dias, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, bastaram apenas 3. É neste contexto que tiveram início, em Tóquio, a capital do Império Japonês, os Jogos da 32ª Olimpíada da Era Moderna. Em uma cerimônia surpreendente, repleta de simbolismo, o 122º imperador do Japão declarou abertos os Jogos no Estádio Olímpico de Tóquio, repetindo o gesto de seu avô, o imperador Showa, que abriu as últimas Olimpíadas de Tóquio em 1964. Além de receber os demais chefes de Estado que foram prestigiar as Olimpíadas no Palácio Imperial. A Carta Olímpica diz que o chefe de Estado do país sede deve proclamar a abertura dos Jogos e, neste ponto, é impossível não fazer uma comparação. No Japão, onde tradicionalmente, desde o início há 2000 anos atrás, a monarquia não desempenha papel político, o imperador é um símbolo de unidade da nação, um líder referencial e uma liderança moral para o país, e é aclamado em todos os lugares e por onde quer que passe, bem como dignamente respeitado e homenageado pelos demais dignatários, em boa medida por não misturar questões de governo com questões de Estado que o competem. O Brasil, que vive um cenário político tão conturbado, também sediou importantes eventos esportivos internacionais nos últimos anos, inclusive as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, quando o então presidente Michel Temer recebeu vaias tão intensas, nem foi possível ouvir suas palavras. 2 anos antes, na abertura da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, a declaração de abertura da presidente foi acompanhada por gritos de "Ei, Dilma, vai tomar não me lembro onde". Em 2007, na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, também no Rio, o presidente do Comitê Pan-Americano teve que declarar ele mesmo a abertura dos Jogos, pois o microfone do presidente Lula já havia sido retirado devido às vaias recebidas ao se levantar. Tudo isso nos leva a pensar. Lá no Japão, o chefe de Estado praticamente não exerce poder político, e é um símbolo vivo de unidade nacional, respeitado e aclamado pela população. Aqui no Brasil, o chefe de Estado é também o chefe de governo, o chefe da diplomacia, o comandante em chefe das Forças Armadas, o provedor da última instância do Judiciário, o financiador do Legislativo, concentrando praticamente todos os poderes da República. Mas, ao que parece, esses poderes não emanam do povo, como reza a nossa Constituição. E esse foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.